Jonas, capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou seus trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandato do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte, mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Até aqui, meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Muito obrigado porque nós temos a oportunidade de mais uma vez revisitarmos a história de Jonas, a história do Deus de Jonas, do nosso Senhor, para nós contemplarmos mais uma vez que a Tua santa vontade, ela sempre prevalece no final. Nos abençoa, Senhor, nos faz adentrarmos nesse texto e extrairmos o máximo dele esta noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, o que é que nós vimos na semana passada sobre a história de Jonas? Vimos que Deus foi no norte de Israel chamar Jonas, um profeta, e deu a ele uma missão difícil: pregar aos ninivitas, falar contra os ninivitas. Uma missão difícil para o povo de Israel e principalmente para o profeta, que tinha um ódio especial por aquela nação, pelos assírios. Por quê, irmãos? Porque se pararmos para pensar, todos os profetas do Antigo Testamento, eles eram chamados a falar ao povo de Israel. Nós estamos lendo na leitura continuada, nós lemos Isaías, nós lemos Jeremias, as lamentações de Jeremias, e estamos em Ezequiel. Todos esses profetas são chamados a falar ao povo de Israel. Jonas, ele é o único profeta do Antigo Testamento que Deus manda falar diretamente aos gentios. A sua missão é para quem não era judeu,
E em que época vivia Jonas? Jonas vivia na época do rei Jeroboão II, no norte de Israel. Jeroboão II era um rei que, economicamente falando, um rei muito preparado. Financeiramente falando, Israel, ela tem um dos seus ápices econômicos, porque ele era um grande administrador. Contudo, ele era praticamente um pagão. Ele vai permitir poste ídolos, vão ter 2 bezerros de ouro para serem adorados em Samaria, um completo cenário de paganismo e idolatria dentro de Israel, e o próprio Baal ali, que é um calo, é uma praga no meio do povo de Israel, estava sendo muito adorado. Ou seja, qual era a leitura que Jonas fazia do contexto histórico que ele vivia? A leitura era: tem muita gente para eu pregar aqui em Israel, a seara é grande e os trabalhadores são poucos, eu sou muito necessário aqui nesse campo missionário dentro de Israel. Mas Deus frustra os seus planos. Deus manda ele sair de Israel, Deus manda ele ir para Nínive. Fale aos gentios, e não são qualquer gentios, é uma nação que luta contra Israel. Os judeus, eles, no seu cotidiano, eles não se davam bem com os gentios. Eles não gostavam de estar com os gentios, principalmente até por causa das leis de Moisés. Elas não batiam com as leis dos povos pagãos. Pense em coisas pequenas, no cotidiano, pense na comida. Tudo que o judeu não podia comer era aquilo que o pagão mais gostava de comer. Era aquilo que no seu cotidiano ele comia. Então, as leis não batiam, a lei de Moisés, que era o que o povo judeu seguia, não batia com aquele povo. Eles não se davam bem, e principalmente, não só por causa da comida, mas porque eles eram politeístas. Eles adoravam vários e vários deuses. Embora, se nós analisarmos o contexto histórico de Jonas, muitos eram em Israel, muitos estavam adorando 2, 3 deuses naquele contexto. E como estava a Assíria nessa época de Jonas, meus irmãos? Estava no seu ápice. A Assíria estava iniciando uma campanha contra o Egito. E no meio do Egito estava Israel. Ou seja, Israel, ela vai no bolo dessa campanha. Jonas sabia que, se Deus estava mandando ele para Nínive, tinha eleito em Nínive. Tinha gente que Deus queria salvar em Nínive. E vimos isso justamente nos capítulos 1 e 2. Jonas vai tentar usar o seu livre-arbítrio, suposto livre-arbítrio, para desobedecer a ordem de Deus, desobedecer um decreto de Deus. Deus queria claramente salvar o povo de Nínive através da palavra do profeta Jonas. Foi isso que Deus estabeleceu, e Jonas, ele quer descumprir isso. E vemos que justamente o peixe que é mandado para engolir Jonas não é a punição. O peixe era o livramento. O peixe não era o castigo. O castigo foi o mar. O castigo foi a tempestade que Deus mandou. Mas depois que ele mandou o castigo, ele mandou o livramento. Ele mandou o peixe. E depois esse peixe vomita Jonas em Jope, justamente o lugar onde ele pegou o barco para fugir da presença de Deus. Se Deus nos desse o poder de escolha, jamais escolheríamos a Ele. Nós vimos isso no final do sermão da semana passada. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Toda vez que Deus manda o seu povo escolher na Bíblia, essa é uma expressão didática. Por exemplo, a gente viu isso no final de Josué, no discurso final de Josué. Ele vai dizer: escolham ou o Deus de Israel ou os deuses
que os povos pagãos adoram, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toda vez que Deus fala através de seus servos e nos dá essa ideia de escolha, é meramente didático. É meramente didático. Porque talvez para que fique fácil da gente entender, mas no fundo ele já decretou quem vai escolher o certo, ele já decretou quem vai escolher o errado. E quem escolhe o certo não tem mérito, porque foi ele que decreta. É ele que decreta, é ele que institui todas as coisas. No capítulo 2, a Bíblia fala que algas estavam enroladas na cabeça do profeta. E nós vimos que as algas, elas se encontram no fundo dos mares. Jonas estava de fato afogando, grande escuridão. Nós vimos que o profeta, de fato, ele achou que ia morrer. Ele achou que esse era o seu fim. Ele é engolido pelo peixe. E quando ele é salvo pelo peixe, ele conclui na sua oração: a salvação pertence ao Senhor. Não adianta, Deus salva quem Ele quer, da forma como Ele quer. E o que é o capítulo 3, meus irmãos? É o registro da chegada de Jonas em Nínive. O que é que ocorreu lá? É o registro de como os ninivitas ouviram a pregação de Jonas e se arrependeram. E é o registro que Deus ele deixa de dar o castigo que ele tinha dito que ia dar por meio do profeta. Existem algumas dificuldades que as pessoas têm com esse capítulo aqui. Em primeiro lugar, em que língua Jonas pregou? Jonas sabia o hebraico. Ali no máximo os ninivitas eles falavam em aramaico, que são duas línguas parecidas. Mas como foi isso? Como é que Jonas pregou num lugar que ele não sabia a língua daquele povo? Primeiro que o aramaico era muito universal. O aramaico era como o inglês da nossa época. Muitas pessoas falavam em aramaico, provavelmente Jonas falaria. E se não soubesse falar, não tem problema, o sermão dele tinha 6 palavras. Para ele converter aquilo ali, traduzir aquilo ali em aramaico, foi muito fácil. Jonas só falou isso aqui, irmãos: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, e Nínive será destruída. Então, na língua dele ou no aramaico, isso aí iria ser entendido, não teria grandes problemas. Existe grande dificuldade também quando eles dizem assim: como é que a cidade toda se converteu? Isso nunca aconteceu na história. Nós vimos na semana passada que em Nínive tinham pelo menos 120 mil pessoas. Como é que todos se converteram? Você já viu isso em algum local na história? Um local onde toda a cidade, por unanimidade, até o prefeito dela, até a mulher do prefeito, todos, unânimes, do porteiro ao prefeito, todos se converteram. Você já viu isso em algum local na sua vida? Não parece uma parábola, não parece uma história fictícia. Como é que a gente vai acreditar nisso? A grande dificuldade dos historiadores, quando os historiadores eles confrontam a história de Jonas, ele vai dizer assim: olha, não tem nenhum documento extrabíblico que mostre essa história. Como é que houve um momento na história em que a cidade central da Assíria, Nínive, ela se converteu ao Deus dos hebreus, e em nenhum lugar isso é registrado? Só na Bíblia. Olha que coincidência, os historiadores vão dizer, né? E aí, se a gente parar para analisar, daqui a 30 anos depois da história de Jonas, a Síria vai dominar Israel através de um rei chamado Senaqueribe. E quando você estuda a história, enquanto a maioria duvida dessa história de Jonas,
você que é crente começa a achar lógica na história de Jonas. Veja, é muito simples. A história é escrita pelos vencedores, não é escrita pelos perdedores. Os vencedores escrevem a história. Imagina Senaqueribe sabendo da informação que um dia, há um tempo atrás, uma cidade assíria toda se converteu ao Deus da nação que a gente acabou de derrotar. Quão vergonhoso isso pareceu para eles. Vamos deletar isso da história. Com certeza não teria nenhum orgulho em registrar isso. E isso nós chamamos na história de controle de narrativa. Ele existe muito. Não pense que os historiadores são inerrantes como os autores da Bíblia, de forma nenhuma. Provavelmente você estudou história por uma linha narrativa na escola que talvez não tivesse sido a correta. E muitas vezes hoje, quando a gente se depara com documentos, com documentários de alguns pontos da história, a gente vê, poxa, como eu não fui levado para esse ponto de vista. Como o viés da história que eu estudei é completamente diferente do que eu estou vendo agora, que eu tenho acesso a mais informações. Com certeza, a história dos assírios, por não estar essa conversão de Nínive na história dos assírios, com certeza essa história foi reescrita pela linha de narrativa dos vencedores. É óbvio. O que podemos concluir também é que essa conversão, ela não foi um evento ordinário. Por exemplo, foi algo extraordinário. Por quê? Porque os ninivitas, eles se converteram, mas eles não tiveram o privilégio que nós temos, por exemplo, de passar isso para a próxima geração. Esses ninivitas não passaram para a próxima geração. Por quê? Porque a próxima geração odiou Israel, odiou o Deus de Israel. Esse aqui foi um evento único na Bíblia e um evento esporádico, um evento extraordinário. Por quê? Porque a próxima geração não conheceu a Deus. Só esta geração, só a geração que Jonas pregou. E aí nós temos o capítulo 3, meus amados irmãos, que eu dividi em quatro rápidos pontos. Versículos 1 e 2, a introdução. Jonas tendo uma segunda chance aqui de Deus de pregar em Nínive. Versículos 3 e 4, a pregação de Jonas em Nínive. Versículos de 5 a 9, a conversão dos ninivitas. E apenas o versículo 10, a decisão de Deus em não destruir a cidade. Veja os versículos de 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Vá uma segunda vez à cidade de Nínive. É engraçado como Deus tinha paciência com Jonas. Por que eu digo isso? Porque ele não teve a paciência que ele teve com Jonas, com a maioria dos profetas. Digamos que Jonas seja o filho pródigo do Antigo Testamento. Por quê? Porque pense em Números 20, pense em Moisés. Moisés errou uma vez e não entrou na terra prometida. Números 20, fala a rocha e ela sairá água, ele fere a rocha, e só por causa disso ele não entra na terra prometida. Mas esse profeta aqui, desobediente, teimoso, Deus vai lá e tem compaixão dele. Não são muitos os profetas que Deus dá uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Isaías 55 nos diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai ao Senhor enquanto está perto. E isso é importante, irmãos, porque Deus é um Deus longânimo. Ele é um Deus que nos dá segundas chances, nos dá chance de recomeçar.
Mas muitas vezes ele não deu uma terceira, ele não deu uma quarta chance. Nós temos que aproveitar as oportunidades de misericórdia que o Senhor nos dá em nossas vidas. E Ele nos dá muitas oportunidades de recomeço. Outra coisa que a gente pode perceber aqui é a insistência de Deus em usar o profeta para ir a Nínive. Como eu disse na semana passada, Deus poderia ter feito e ter pregado ao povo de Nínive de tantas maneiras. Mas ele vai lá e ele está empenhado nisso. Ele vai atrás dele no mar. Ele se revela aos marinheiros fenícios. Os marinheiros fenícios, antes de Jonas, eles entendem a gravidade da situação. Eles reconhecem o Deus que criou o céu, a terra e o mar. E Deus prepara um grande peixe. Ele não mata o profeta. Recebe a oração de Jonas no capítulo 2. É um recomeço. Vai agora uma segunda vez. Veja que é a mesma ordem. Versículo 2. Levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Ele já havia falado isso no capítulo 1. Ele está repetindo aqui a ordem. Jó 42 vai dizer assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos vai ser frustrado. E graças a Deus por isso. Graças a Deus, Deus ele não traça o curso da história através e esperando a nossa decisão, porque se Deus fosse esperar a decisão de Jonas, ele iria morrer em Tarsis. E os ninivitas nunca ouviriam a palavra de Deus. Muitos imaginam um Deus assim, irmãos. Imaginam um Deus que ele fica esperando, ansioso para você aceitar ele. Muitos usam uma passagem de Apocalipse, no início de Apocalipse diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas isso aqui é um grande texto fora de contexto. Deus está se referindo a uma igreja aqui específica. Ele está se referindo à liderança dessa igreja, ao conselho. Olha, se o conselho ele me buscar, eu irei atuar e entrar nessa igreja. Não tem nada a ver com ele esperar para saber se você vai escolher a ele e ficar na torcida para você escolher a ele. Deus não espera, irmãos, a nossa escolha para agir. O seu propósito, ele vai muito mais além do que isso. Na verdade, nós somos aqueles que executamos o seu propósito. Não há como negar isso. Nós não podemos trocar o agente das nossas decisões. E Deus é esse agente, o Deus Todo-Poderoso. E glória a Deus por isso. A mensagem é a mesma. Vai lá, porque pregue contra a cidade. Eu vou destruí-la em 40 dias. É isso que Jonas vai pregar. Mateus 21. Tem uma parábola lá dos dois filhos. O pai que tem 2 filhos, o filho mais velho e o filho mais novo. E ele manda o filho mais velho para trabalhar. E esse filho diz que vai, mas não vai. E aí depois ele vai mandar o filho mais novo para trabalhar, e esse diz que não vai, mas ele vai. E Jonas é um pouco disso, irmãos. Jonas, ele diz que vai, mas não vai. E agora ele diz ele diz que não vai, e depois ele vai. E agora ele vai, mas ele não quer que aquilo dê certo. Esse é o sentido da parábola de Mateus 21. Ele nitidamente, a oração que ele faz, e a gente não vai adentrar nela no capítulo 4, é de raiva e reclamando com Deus, porque o plano de Deus deu certo. Porque aquilo que ele fez lá deu certo. Ele não quer que os ninivitas se convertam. A descrição da cidade está no versículo 3, diz assim: Jonas se levantou e foi a Nínive,
segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Naum 2:7 vai dizer assim que Nínive, ela é chamada de cidade rainha, por causa da sua grandeza, por causa do seu esplendor. E olha, o que é que a Bíblia descreve aqui? Era uma cidade muito importante diante de Deus. Era uma cidade grande. Você andando, percorrendo ela, você percorrer ela toda, ele vai dizer aqui 3 dias. Entenda, o homem andando, conversando e andando, ele pode gastar uma média de 4 quilômetros por hora. Se ele andar e não correr, Jonas iria ter que percorrer aí pelo menos uns 120 quilômetros para percorrer, para andar por toda Nínive. Nínive, segundo os arqueólogos, era uma cidade completamente murada. Ela vivia às margens do rio Tigre, tinha uma muralha enorme e grossa, que podiam andar em cima dela 3 carruagens. Era uma cidade extremamente fortificada. Imagine Jonas entrando no portão dessa cidade, provavelmente um portão muito movimentado. Jonas com vestes de hebreu, eram vestes completamente diferentes dos assírios. Ali provavelmente já chamando a atenção, com certeza a pele de Jonas estava meio esbranquiçada. Por quê? Porque ele tinha passado 3 dias na barriga de um peixe. Todo o ácido gástrico ali que ele recebeu na pele, provavelmente Jonas, e depois de percorrer 800 quilômetros, porque ele foi vomitado em Jope, e Nínive não era uma cidade litorânea, ele tinha ali que em Jope para Nínive 800 quilômetros, ou seja, é um profeta que parece um fantasma, que ele está chegando aqui na cidade. Provavelmente isso já deve ter chamado a atenção. Provavelmente ali perguntando onde é a praça da cidade, geralmente onde os profetas pregavam. E é interessante, irmãos, o contraste do versículo 3 com o 4, porque o 4 vai dizer assim: Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. O versículo 3 acabou de dizer para a gente que para você andar a cidade toda, você tinha que percorrer 3 dias. Mas o versículo 4 diz que Jonas percorreu um dia só, dizendo esse sermão de 6 palavras: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Essa palavra destruída, ela também é melhor traduzida por subvertida, e esse subvertida é o mesmo subvertida de que Deus, quando ele destrói lá em Gênesis Sodoma e Gomorra. A palavra Gênesis vai dizer: Deus subverteu as cidades das planícies, fazendo com que chovesse sobre a cidade fogo e enxofre. Ele subverteu. É a mesma palavra. Nínive será completamente destruída. A expectativa do profeta era que Nínive fosse destruída, subvertida, igual a Sodoma e Gomorra. Ao invés de 3 dias, ele prega um dia só. O profeta, ele quer que ninguém acredite nele. O profeta, ele quer que ninguém ouça a palavra dele. Ele queria que Deus subvertesse Nínive. Embora Jonas ele tivesse experimentado o perdão de Deus no capítulo 2, no capítulo 3, agora ele obedece a Deus, mas o coração dele ainda se mantém com rancor por Nínive. Alguns comentaristas vão dizer que, para Jonas ter pregado na cidade de Nínive, se ele não andou, se ele andasse, ele podia pregar 3 dias, mas como ele só pregou um, ele ficou correndo, gritando na cidade. Eu não creio isso, irmãos. Eu creio que ele simplesmente não pregou para todo mundo. Ele pregou um dia só, para quem ele viu, só disse essas 6 palavras e pronto. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, já fiz o meu papel.
A expectativa de Jonas era a destruição da cidade, andando e pregando. Mas, para surpresa do profeta, o que ele fez foi suficiente. Foi completamente suficiente. Essa é a grande chateação do profeta. O que foi que espalhou a mensagem de Jonas? Foi o boca a boca. Jonas falou isso para algumas pessoas durante o dia, e um começou a dizer o outro. Todo mundo na cidade começou a ter o conhecimento disso. Olha, o Deus dos hebreus vai destruir Nínive em 40 dias. Irmãos, em circunstâncias normais, essa frase seria motivo de piada. As pessoas dariam risadas com isso, mas aconteceu o contrário. Por quê? Porque, entenda, essa mensagem de Jonas, por mais pequena que ela seja, por mais medíocre aqui, 40 dias vocês vão ser destruídos. Essa é a mensagem. Ela pressupõe uma possibilidade de arrependimento. Olha o que é que diz Jeremias 18, versículos 7 e 8. Olha que interessante. Vai dizer assim, no momento em que eu falar a respeito de uma nação, ou de um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que eu pensava fazer. Olha o que é que Deus está dizendo. Quando eu mandar você a uma cidade e dizer a ela que vou punir ela, se esse povo se arrepender, eu não vou trazer a punição que eu disse que ia levar. Ou seja, essa mensagem de Jonas trazia consigo a possibilidade de arrependimento e salvação. Embora ele só tenha falado juízo, embora ele tenha sido aquele pastor que só prega que Deus é juízo e não é misericórdia, mas ele tinha dito em Jeremias: se o povo ouvir, eu vou perdoar. Se o povo ouvir, eu volto atrás com o meu decreto lá, com a minha palavra de destruição. E com isso a gente chega na parte mais surpreendente, eu diria, do livro. Olha o versículo 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Eles acreditaram em Jonas e se converteram a Deus. Esse avivamento aqui, ele nem começa pelos líderes, ele começa pelo povo. Irmãos, quais são as chances disso aqui acontecer? Um profeta estrangeiro, sem falar a língua deles, para uma nação que os desprezavam, que queriam dominar eles, trazer uma mensagem só de juízo e destruição contra um povo politeísta, pagão e extremamente cruel. Se você estudar os assírios em guerra, eles são desnecessariamente cruéis. Era impossível esse povo ouvir a mensagem que Jonas estava proclamando, e Jonas estava contando com isso. Jonas estava contando com isso. Mas os ninivitas creram em Deus. O livro de Jonas, quando a gente diz assim, livro de Jonas, o que é que você lembra? O homem que foi engolido pelo peixe, pela baleia, né? Todo mundo diz que é uma baleia. É o livro do homem que foi engolido pela baleia. O grande milagre do homem que sobreviveu foi engolido pelo grande peixe. Irmãos, o milagre do versículo 5 do capítulo 3, ele é muito maior do que um homem sobreviver dentro da barriga de um peixe. Uma cidade inteira ouvir a palavra de Deus nessas condições e todos serem convertidos, isso é um milagre muito maior. É muito mais difícil de acreditar que isso aqui aconteceu do que um homem sobreviveu dentro da barriga de um peixe, especialmente a nação que Jonas está. Esse aqui, como eu falei,
é o maior avivamento da história. É um avivamento que ocorre apesar da mensagem e ocorre apesar do mensageiro, apesar do pregador. Que essa mensagem de Jonas nos livre do mito de que Deus, o poder dele em agir na vida dos membros depende da qualidade do pregador, não é? Muitas vezes a gente acha isso, ou da qualidade do sermão. Isso não explicaria Jonas. Eu também não estou dizendo que tanto faz, né? Pregue de qualquer jeito, que Deus vai ouvir, não importa como é que você prega, bem ou mal, se você estuda o sermão ou não, de forma nenhuma. Um sermão de qualidade, ele ajuda muito, principalmente a nós amadurecermos como cristãos, mas a mensagem aqui é que Deus não está limitado à qualidade do sermão do pregador. Irmãos, peguem o livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, a qualidade com que esses irmãos escreveram os seus livros e pregaram e falaram ao povo de Deus, e pregaram arrependimento para que eles entendessem e o juízo não caísse sobre eles. Olha o que é que a gente lê nas leituras continuadas, a linguagem rebuscada, detalhada desses profetas. Todos esses capítulos anunciando o juízo de Deus, e o seu próprio povo não se arrependeu. Noé pregou 120 anos e ninguém ouviu, ninguém se arrependeu. Jesus pregou 3 anos e isso gerou unanimidade. No fim ele tinha 12 discípulos, um traiu, o outro negou e os outros 10 fugiram. Aí vem Jonas. Jonas prega uma frase, e por unanimidade uma cidade inteira é convertida. Isso concorda com o final do capítulo 2. A salvação pertence ao Senhor. Deus age como Ele quer, da forma como Ele quer. Do mais rico ao mais pobre, do menor até o maior, todos eles ouviram, eles vestiram panos de saco. Jejum e panos de saco é o sinal externo daquele povo e do judeu, inclusive, de total arrependimento. O avivamento se espalhou e chegou até o palácio. Imagine o rei ouvindo isso. Vossa Majestade, todo mundo parou de comer. Os restaurantes fecharam, porque ninguém está nos restaurantes. Está todo mundo se humilhando. Porque tem essa mensagem de Jonas aqui. E olha a reação do rei, versículo 6. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono e tirou seus trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Ele tira suas vestes reais. As vestes reais da Assíria eram magníficas, eram banhadas a ouros e pedras preciosas. Aquele rei que estava com toda a pompa de ser um rei, ele agora se humilha e veste pano de saco, um pano grosseiro, pano que coçava, que era usado para comercializar alimentos. Isso aqui é profunda humilhação. E mais, ele proclama um edito, um mandamento aqui, algo que eles teriam que seguir, de 4 pontos, versículos 7 a 9. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem de beber água. É um edito que tinha 4 itens. Primeiro, jejum. Esse jejum que todos estavam fazendo, ele agora seria oficial. E os animais também.
Os animais vão jejuar junto com os donos dele. Versículo 8. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. É o segundo, pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Os críticos também batem aqui, vai dizer, como é que você vai pegar o seu animal de estimação e vai botar pano de saco nele, ele vai ficar com pano de saco, isso aqui é ridículo, mas na própria história, os próprios historiadores falam disso. Heródoto conta a história de um general persa, chamado Marcístias. Era um general venerado pelos persas, e quando ele morre, os persas entram num momento de luto, que todos vestem pano de saco, e os animais também. Isso era uma prática entre aquele povo. Para mostrar que não só eu, mas os meus bens, o meu rebanho, a riqueza daquela época não era por meio de capital, dinheiro ou moeda, era por meio de cabeça de gado, era pela quantidade de rebanho. Todo o meu rebanho está humilhado junto comigo, todos os meus bens estão humilhados junto comigo. Essa era a forma externa de mostrar humilhação. Terceiro ponto do edito: vocês vão clamar fortemente a Deus. Era o clamor aqui. Nesses 40 dias, eles vão estar constantemente clamando. E o último ponto é até interessante: e se converterão cada um ao seu caminho de violência que há em suas mãos. Conversão por mandato. É o Estado mandando você se converter. Essa foi a cláusula, foi o quarto ponto. Como é que isso pode acontecer, né? Conversão por decreto. Isso aqui não vai dar certo. Se não tiver a mão de Deus, não vai dar. Mas aqui tem a mão de Deus e a vontade de Deus. Por exemplo, se a gente pegar um imperador chamado Constantino, no final do Império Romano, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai se converter ao cristianismo, e ele vai dar um edito que todos agora devem ser cristãos. Mas isso não acontece em Roma. Por quê? Porque isso aqui não tem a mão de Deus. Diferente desse rei assírio. O rei Clovis, rei dos francos, no início da Idade Média, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai obrigar todos a serem cristãos, porque ele se converte e faz uma aliança com a Igreja Católica, e vai obrigar todos a se batizarem. Todos são batizados no reino franco, o reino que dá início à França, povos germânicos. Mas não adianta. Por quê? Porque não tem a mão de Deus. Aqui é uma conversão por decreto, na vontade de que Deus quer que todos se humilhem e todos sejam convertidos. Ele só vai colocar isso dentro do decreto. E aí vem finalmente o versículo 9, que diz assim: quem sabe, talvez, Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Irmãos, essa é a fala do rei. O rei da Síria está dizendo isso. Quem sabe o Senhor vai ter misericórdia de nós se a gente cumprir esses 4 pontos. E entendam, essa é a fala de um arrependido. A fala dele é: será que tem esperança para mim? Quem sabe Deus, se a gente fizer isso, Deus ele vai se compadecer da gente. Ou seja, é um homem que ele entendeu o seu estado caído. Ele se aproxima de Deus da forma correta. É muito diferente de hoje, irmãos. Como as pessoas querem se aproximar de Deus. Elas querem dar ordens a Deus. Dar de volta o que é meu. É meu, devolve, Senhor. Não há nenhum menor sentimento de humilhação, de que somos pó, de que sem Cristo nós estamos mortos, e morto não tem vontade própria, morto não fala, morto não tem vontade, nós não merecemos absolutamente nada. E tem pregador dizendo assim: dê uma chance para Deus, dê uma chance para Ele entrar na sua vida. Deus ele tá te pedindo uma chance para você entrar, para Ele entrar na sua vida. Não recuse Deus.
Nós não temos que dar chance para Deus, irmãos. É Ele que tem que dar chance para a gente. Enquanto acharmos que temos algum direito, que a gente merece alguma coisa da parte de Deus, nós estamos longe de um arrependimento genuíno. Deus não nos deve nada. Lembre-se da oração do publicano. Ele nem ousava levantar os olhos para o céu, e ele clamava: ó Deus, tem misericórdia de mim. O arrependimento é a evidência da graça de Deus na minha vida e na sua vida. A atitude de arrependimento, o orgulho, a pompa, a majestade desse rei foi quebrada. Essa é a evidência do arrependimento. Mas venhamos e convenhamos, será que esse povo se converteu mesmo? Né? Será que isso aqui não foi medo? Ah, foi medo. Jonas já veio logo com juízo. Isso foi medo. Será que eles morreram salvos? Ou eles perderam a salvação? Não é? Será que isso aqui é só fogo de palha? Abra comigo, irmãos, por favor, Mateus 12, por favor. Jesus vai falar sobre esse episódio. Mateus 12, do 38 ao 41. Olha o que a palavra de Deus diz sobre isso. Assim diz a palavra do Senhor. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Versículo 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Olha o que é que ele está dizendo. No dia do juízo, esses ninivitas que se humilharam, eles estarão à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e eles vão se levantar contra vocês, geração que não se arrependeu. Os ninivitas vão julgar vocês. O próprio povo da Galileia, de Samaria, da Judeia, que não se converteram. Como é que pode um povo pagão estar à destra de Deus, julgando o povo de Deus? A salvação pertence ao Senhor. Versículo 10, para nós concluirmos, irmãos, de Jonas capítulo 3. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. O decreto tinha 4 pontos, irmãos: jejum, pano de saco, clamor e conversão. Mas o versículo 10 diz que Deus só viu a conversão. Deus viu a conversão. E por quê, irmãos? Porque, como foi dito a nós pela manhã, o hipócrita, ele pode disfarçar muito bem, ele pode clamar, ele pode jejuar, ele pode se humilhar e enganar todo mundo, mas a conversão, ela só pertence aos eleitos de Deus. E o que é a conversão? Como é que a conversão é mostrada numa atitude externa? Nós vimos isso com o nosso presbítero Vinícius. É a mudança de atitude. Foi isso que Deus viu naqueles irmãos, a mudança de atitude. A prova do arrependimento é a mudança da atitude. E como assim Deus mudou de ideia? Né? Em outras versões fala que ele se arrependeu. Como é que Deus se arrependeu? Deus disse que ia fazer, mas não fez. Como é que pode? Se Números 23 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Como é que em umas passagens diz que Deus não é imutável, ele é imutável, e em outras passagens diz que ele se arrependeu, que ele voltou atrás, que ele disse que ia fazer, mas não fez. Como é que Deus é imutável, mas mudou de ideia aqui em Jonas? E essa é uma pergunta bastante interessante. Essa é uma questão apenas do tipo de linguagem. Essa é a maneira que os escritores da Bíblia tentam casar soberania de Deus com responsabilidade humana. É interessantíssimo essa forma de Deus chegar à humanidade. É como se Deus mostrasse o que aconteceria se a sua vontade, a resposta positiva do homem, não fosse executada. Algo impossível, porque Deus decretou que o homem mesmo iria obedecer. Entenda, eu tenho um Deus eterno, que sabe todas as coisas, sabe o que é que vai acontecer, sabe o dia de amanhã, conversando comigo que sou limitado e não sei o dia de amanhã. O que é que Deus faz para facilitar o diálogo? E para nos incentivar a obedecer? Ele fala como se fosse um de nós. Isso na literatura é chamado de antropomorfismo. Um exemplo básico: Deus viu o que fizeram e como se converteram. Veja, é como se na linguagem Deus estivesse esperando a reação deles, mas Deus sabia o que eles iam fazer. Deus sabia que eles iam se arrepender. Como é que Deus viu e Deus estava esperando? Como é que Deus está esperando se Ele decretou todas as coisas? Mas isso é para ficar fácil da gente entender. É um Deus onisciente se relacionando com pessoas completamente limitadas, com um atributo que Ele não nos deu, que é o atributo da onisciência. Ele nos dá o atributo da fidelidade, Ele nos dá o atributo da graça, mas Ele não nos dá o atributo da onisciência. É assim que funciona. Veja, ele perguntou para Adão: como é que você percebeu que estava nu? Por acaso você comeu da fruta que eu disse você não comer? Deus não sabia que ele não tinha comido? Claro que ele sabia. Mas ele estava levando Adão ao arrependimento. Ele estava falando com uma pessoa limitada agora com o pecado. Então ele precisa se relacionar. É um Deus eterno se relacionando com pessoas que são limitadas. Deus sabe de todas as coisas, mas até a sua linguagem muda e se adequa à nossa realidade limitada, para a gente fazer, para a gente reconhecer o pecado. Antropomorfismo é como se Deus encarnasse na sua linguagem, é como se Ele fosse um de nós. Deus prepara um peixe para Jonas. Deus ele prepara um peixe para engolir e salvar a vida de Jonas, mas ele não livra Jonas antes de Jonas orar. Olha o decreto de Deus: ele joga Jonas no mar, ele espera Jonas se afogar, Jonas ora, clama, enquanto isso o peixe está vindo. Depois do clamor de Jonas, ele é livrado. Por que ele faz isso? Ele está trabalhando o arrependimento na vida de Jonas. Deus não destruiu a cidade. Imagina a expectativa, humilhação 40 dias. Foi 40 dias que Jonas disse que ia destruir a cidade. Imagina o dia 35. O rei perguntando lá ao servo: quantos dias faltam? Falta 5. Aí quantos dias faltam? Falta 4. Majestade, é hoje. É o dia da destruição. Jonas vai lá e segundo ele disse, vai destruir hoje. Imagine, dobra esse jejum aí, dobra essa humilhação aí, manda o povo vestir 2 panos de saco, vamos nos empenhar. E o dia passa e nada acontece. O dia passou e nada aconteceu. Um dia como outro qualquer. Imagine a alegria, imagine o regozijo, imagine a festa daquele povo. Todos estavam felizes, menos o crente. Todos estavam felizes, menos Jonas. A oração de Jonas no capítulo 4 prova que ele fica indignado. Ele está triste. Ele está abatido porque a cidade não é destruída. A salvação pertence a Deus, não há como negar.
não é uma questão de ter mais fé, ou ser mais ungido ou menos ungido, é a vontade de Deus. Entenda, irmãos, para nós concluirmos, a mensagem é sempre maior do que o mensageiro. É sempre maior. Por mais santo, por mais homem de oração, fiel que a gente venha a ser, a mensagem é sempre mais santa, mais fiel e maior do que eu e você. Por isso que eu nunca posso substituir a palavra de Deus pelo meu testemunho. Por mais que o meu testemunho seja lindo, maravilhoso, como eu me encontrei com Deus, como Deus me resgatou, eu posso falar isso numa roda de amigos, eu posso falar isso numa programação, mas eu não posso estar falando isso no culto e substituindo pela palavra de Deus. Quantas vezes, irmãos, eu prego um sermão e eu vejo que vocês gostaram do sermão. Tem como ver se vocês gostaram do sermão pelo rosto de vocês, certo? Quer dizer, poxa, a igreja gostou, ou depois os irmãos comentam e gostaram, aí eu guardo esse sermão, e muitas vezes, veja que experiência interessante para quem prega, a mesma mensagem e o mesmo pregador, numa igreja tem um efeito e em outra igreja tem outro. Às vezes eu preguei um sermão pela primeira vez aqui, vocês gostaram, aí eu guardo o sermão, e aí eu vou pregar em igreja, em outra igreja, me chamam para pregar em outra igreja, eu pego esse sermão e eu estudo mais, preparo mais, fico melhor nele, estou mais familiarizado, porque eu já preguei ele, e eu chego lá achando que os irmãos, e aí metade da igreja dorme. Como é que pode? A mesma mensagem e o mesmo pregador devia causar a mesma reação. Mas não. Deus trabalha diferente na vida de cada um. Deus trabalha diferente na vida de cada igreja. E não é o meu empenho que vai salvar as pessoas. Não é o meu empenho que vai alcançar as pessoas. Ao Senhor pertence a salvação. A salvação da minha filha não depende de mim. A salvação da minha esposa não depende de mim. Pais, a salvação dos seus filhos não depende de vocês. Nós somos agentes facilitadores que levam o evangelho na vida deles. Mas a gente não provoca a conversão em ninguém. Muitas vezes nós, crentes, principalmente os presbiterianos, a gente sempre tem um ídolo ali, pregador, né? Aquela pessoa que a gente não tem tanta convivência, a gente só ouve a mensagem dela. E aí aquela pessoa se torna um ídolo até. Poxa, o que aquela pessoa falar, eu vi a pregação de fulano, mas eu vou ver o que é que fulano acha. Se fulano achar diferente, então o outro está errado, né? A gente tem essa. E eu já tive oportunidades na história ministerial, minha curta história ministerial, de conviver com alguns ídolos que eu já tive. Olha, de pessoas que eu admirei e eu agora convivo com essas pessoas. E aí é interessante quando eu convivi com essas pessoas, sabe o que eu descobri? Que ela é um ser humano também. Que ela erra, olha, eu não sabia disso. Que ela se precipita muitas vezes, que ela tem dúvidas, às vezes a mesma dúvida que eu tenho. Que coisa incrível, que ela se preocupa como eu. Eu achava aquela pessoa tão sem pecado. Mas é isso que acontece. E Deus, Ele faz isso nas nossas vidas para mostrar que a glória é dEle. Que o mérito é dEle, que Ele é o perfeito. Que Ele é o imutável. E que o que muda é a mensagem. O poder do Evangelho está na palavra, está na revelação, está na mensagem e não no mensageiro. Sempre a glória é de quem revelou a mensagem. A glória é do nosso Deus. Por isso que esse é um dos gritos da reforma. Só lhe deu glória. A Deus somente a glória. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, nós te agradecemos por esse culto. Obrigado, Senhor, por essa história de Jonas,
porque nós podemos aprender muito, tanto com a mensagem que o Senhor preparou para nós nessa noite. Nos abençoa, nos capacita, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ficar em pé. Como hino de resposta, temos o Salmo 117 e vamos entoar nesse momento.